Qui ex Deo est, verba Dei audit, vós non auditis, qui ex Deo non estis. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Meus amados irmãos, reverendíssimo Padre Silvano, nosso pároco, reverendas religiosas, meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos hoje ao primeiro domingo da Paixão. Estamos para contemplar aquelas realidades divinas a respeito da salvação de nossas almas. E hoje, ao entrarmos aqui na nossa belíssima igreja, podemos observar as imagens todas veladas, as imagens todas cobertas, como que se nos convidassem, como que nos chamassem a atenção e pedissem: vesti-vos também vós de luto conosco, matamos o nosso Deus. Pensemos nessa realidade, meus amados irmãos, com verdadeiro espanto, com verdadeiro temor. No Evangelho que acabamos de escutar, nós vemos que nosso Senhor é obrigado a esconder-se quando a humanidade faz planos e decide lapidar a divindade, decide matar o próprio Deus. Trata-se do verdadeiro grande mistério da misericórdia de Deus e da liberdade humana. Um Deus tão bom que vem se fazer homem, vem morrer por nós, entregar a sua vida por amor de nós, e nós, que com terrível indiferença decidimos ignorá-lo. Que verdadeiro mistério! Veio para os que eram seus e os seus não receberam. São palavras que nós escutamos todos os dias no fim da missa. No último evangelho, o evangelho de São João, veio para os que eram seus e os seus não receberam. Palavras essas que no final da história, no limiar da história de nossas vidas, ficarão consagradas como as mais tristes jamais proferidas. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Hoje, o Sinédrio, os judeus, os fariseus, decidiram não escutar mais a nosso Senhor. Decidiram, fecharam definitivamente o seu coração à santidade de Cristo, a sua pregação, a sua divina doutrina. Fecharam os olhos aos estupendos milagres que realizava. Escutamos, há poucos dias, a ressurreição de Lázaro. Ainda que Moisés viesse e falasse com eles mesmo, diria nosso Senhor, não acreditariam. Meus amados irmãos, não seja essa a nossa realidade. Tomemos a firme resolução de confessar a Cristo. Não deixemos que passe também para nós o tempo. Nosso Senhor hoje decidiu sair do templo. Não andava mais em público, como diz a continuação desse mesmo evangelho. Não andava mais em público. Terminou para eles a chance. Para que não seja assim também conosco, durante todo esse período da Quaresma, a Sagrada Liturgia faz-nos as exortações continuamente do santo profeta Isaías. Querite Dominum, dum invenire potest, invocate eum, dum propest. Buscai a Deus enquanto ainda é tempo. Invocai-o enquanto ainda está perto e pode ouvir-nos. Não se pode, meus amados irmãos, portanto, ter meios termos quando se trata da nossa adesão a Cristo nosso Senhor. Ou confessamos, contra a opinião dos judeus, que Jesus é verdadeiramente Deus, o Cristo, Filho de Deus vivo, ou ele é, como era para os judeus, uma terrível farsa. Nosso Senhor chamou para si, arrogou para si, tomou para si as prerrogativas divinas. Não se pode ter meios termos, não se pode adotar e tem que se rechaçar de imediato a posição que hoje em dia se tomam muitas vezes. Acreditam que ele é,
um pregador bom, um líder espiritual bondoso, até mesmo um revolucionário social preocupado com bens humanos. Mas não Deus. Não seja essa a nossa posição. Nosso Senhor, na verdade, chama para si as prerrogativas divinas. Do contrário, se Ele é só um revolucionário social, um pregador profícuo, preocupado com as realidades sociais, Ele se torna um verdadeiro perigo, um mentiroso, quem sabe até mesmo um louco, porque chamou para si as prerrogativas divinas. Antes que Abraão fosse, eu sou. Por que me chamas bom, se só Deus é bom? Só Deus pode perdoar os pecados. Por isso eu te digo, meu filho, teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Os milagres de Cristo falam por si só. Dão testemunho da sua condição divina. Quantas curas! A quantos cegos fez enxergar? A quantos surdos fez ouvir? A quantos coxos fez andar? A quantos retirou do vale das sombras da morte e fez viver? Também fez Ele para nós, meus amados irmãos, grandes milagres. Talvez para nós tenha multiplicado o pão. Talvez não, certamente, nos fez sair da morte do pecado muitas vezes. Para muitos, fez enxergar, fez ouvir, fez andar. Para muitos ainda, quando lhes faltava um motivo de alegria, multiplicou o vinho, para que se alegrassem novamente. Mas nós, simplesmente, com terrível indiferença, fechamos os olhos. Fechamos os olhos porque acreditar nele, acreditar em Jesus Cristo, exige demais. A rejeição a Cristo, caminho, verdade e vida, não é precisamente hoje um problema intelectual. Não é um problema de fé. É, na verdade, um problema moral. Porque nós não nos deixamos convencer pelos milagres que faz em nosso favor. Não nos deixamos, finalmente, apaixonarmos-nos por Ele. Tudo isso porque cedemos a uma cultura, cedemos a uma verdadeira cultura materialista, cedemos ao marxismo cultural que vem nos dizer que se Deus existe, nós somos escravos, o homem é escravo, e por isso nós adotamos a posição de Nietzsche, queremos matar a Deus que fala ao nosso ouvido tantas vezes. Porque, como dizia Nietzsche, se Deus está morto, tudo me é permitido? Não, meus amados irmãos. Ao contrário, olhar o homem da perspectiva de Cristo, o homem criado para ser livre, amar e servir a Deus de todo o seu coração, dá glória a Deus na sua liberdade. Com Santo Irineu, nós podemos dizer que o homem, que Deus é glorificado, o homem dá glória a Deus enquanto vive e enquanto ama livremente. Cristo deseja levar-nos, meus amados irmãos, da sexta-feira da paixão de nossas vidas ao domingo da ressurreição, ao domingo da Páscoa, do último dia. Quer fazer-nos santos, quer fazer-nos verdadeiramente livres. E por isso, Ele quer contar com a nossa liberdade. Ele quer fazer um questionamento também para nós. No Evangelho, nós ouvimos, enquanto Jesus pregava e estava em Cesareia de Filipe, nosso Senhor faz aos seus discípulos, aos seus apóstolos, uma pergunta essencial, certamente procurando saber o que pensavam dele os homens. Que dizem os homens que eu sou? Qual não foi a sua tristeza, meus amados irmãos, quando Jesus descobriu
que achavam que ele era só um profeta. Achavam que ele era Elias, que tinha voltado, ou mesmo João Batista. Nosso Senhor, movido de verdadeira tristeza, virando para os seus apóstolos, procurou encontrar neles, então, a verdadeira compreensão. Que dizeis vós que eu sou? São Pedro, recebendo uma graça imensa do alto, vai fazer a grande confissão da divindade de Cristo. Confissão que o fez merecer receber as chaves do reino dos céus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei de Israel. O mesmo vem perguntar a Jesus para nós, seus discípulos também. Que dizeis que eu sou? Não, meus amados irmãos, confessemos que Cristo é Senhor de nossas vidas. Abramos os nossos olhos para os grandes milagres que faz conosco. Nós podemos nos perguntar, tantos milagres fez, será que não sofre muito mais com a nossa indiferença do que sofreu nas penas do Calvário? A nossa indiferença é, meus amados irmãos, dizia o grande santo de Auschwitz, São Maximiliano Kolbe, a nossa indiferença é o nosso maior pecado. É o maior pecado do nosso século. E um poeta do tempo das Primeira e Segunda Guerra Mundiais fazia justamente esse mesmo postulado e perguntava se Cristo não sofria mais com a nossa indiferença do que sofreu verdadeiramente as dores do Calvário. E ele deixou-nos comovedoras linhas que diziam mais ou menos assim: quando Jesus chegou ao Gólgota, penduraram ele num madeiro, cravaram longos pregos em suas mãos e pés, perfurando-os por inteiro. Vermelhas, profundas eram as suas feridas e ensanguentadas, porque aqueles eram dias cruéis e rudes, e a carne humana era maltratada. Quando Jesus, ao contrário, chegou aqui na nossa cidade, simplesmente o desprezaram. Jamais tocariam num só fio de cabelo seu, mas a morte o abandonaram. Os homens tinham se tornado já mais civilizados. Não lhe causariam dor ou sofrimento. Simplesmente o deixariam, abandonariam, sofrendo ao relento. E chovia uma chuva fria de inverno, que ensopava mais e mais. E quando todos voltaram para suas casas, deixando Jesus solitário, ele apoiou-se contra uma parede e suspirou pelo Calvário. Meus amados irmãos, em outras palavras, Jesus sofre muito mais com a nossa indiferença do que sofreu as dores do Calvário. Poderíamos dizer, confessemos que Cristo é Senhor de nossas vidas, confessemos os grandes milagres que fez em nosso favor. Não permaneçamos indiferentes ao convite que fará para nós, para sofrermos e para ressuscitarmos com Ele dentro em breve. Porque dizia o grande apóstolo, se sofrermos com Ele reinaremos. Meus amados irmãos, a condenação eterna, o inferno, tem uma porta que se tranca pelo lado de dentro. Se tranca pelo lado de dentro por aqueles que escolheram viver uma vida afastados de Deus. Escolheram viver longe de Deus, procurando por si mesmos as apalpadelas, a satisfação para suas vidas. Não, meus amados irmãos, vamos pedir a Nossa Senhora, a Virgem Dolorosíssima, que nos faça verdadeiros discípulos de Cristo, que nos faça confessar o seu Filho Divino, Deus e Senhor de nossas vidas. Quem dizeis vós que eu sou? É o mesmo questionamento que faz para nós, o fez para os judeus. Os judeus não o quiseram, fecharam para si a porta da salvação. Não o façamos, peçamos à Virgem Maria que ela ponha em nós as virtudes de verdadeiros seguidores de Cristo, para que no final, no limiar de nossas vidas, possam dizer de nós o que aquela escrava
no julgamento de Jesus, falava da pessoa de Pedro, de São Pedro. Esse aqui, certamente, é discípulo de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.